think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para dar início à nossa primeira aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais, que vão do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal. Nós vamos iniciar pela teoria geral dos direitos fundamentais. Nós vamos começar pelos conceitos e as classificações. O conceito de direito fundamental é o seguinte: o Estado é que mais proporciona direito ao cidadão, mas também ele é o que mais viola o direito desses cidadãos. Então, é preciso que haja na própria Constituição esses direitos a qual o cidadão tem direito, para que o Estado não venha e usurpe esses direitos dos cidadãos, como antigamente, na época das monarquias absolutistas, que o rei ia lá e confiscava as terras, fazia o que queria. Então, agora, o cidadão tem a Constituição para defender os direitos dos cidadãos, tá certo? Vamos avançar para as classificações. As classificações, elas são 5. Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos à nacionalidade, os direitos políticos e os direitos dos partidos políticos. Os direitos individuais e coletivos, eles têm algumas características, que primeiro, a universalidade. O direito é de todos. O direito não é apenas de alguns. O direito é de todos. Em todo o mundo, em todos os países, há os direitos individuais e coletivos. Não da mesma forma que aqui no Brasil, mas todos os países têm os seus direitos individuais e coletivos. Segundo, a historicidade. Os direitos, eles são válidos só por uma determinada época, porque chega uma época em que esses direitos perdem a sua eficácia e é preciso que eles sejam renovados. As causas pétreas e os direitos individuais e coletivos, eles são uma cláusula pétrea, eles não podem serem mudados para abolir, mas eles podem ser modificados para melhorar a vida do cidadão. E terceiro, inalienabilidade. É difícil mesmo de falar. Ou seja, ela é intransferível. Nós vamos pegar aqui um exemplo. Um pai tem um filho de 20 anos, está fazendo o 2º semestre de Direito, só que ele leva uma vida paralela. Durante a aula, ele está ali na aula, ele é um bom aluno, tira notas boas, é elogiado pelos colegas e pelos professores, porém ele leva uma vida paralela. Depois que ele sai da aula, ele assalta, ele comete vários crimes, e num desses crimes ele vê uma senhora saindo do banco que acabou de sacar sua aposentadoria. Ele tenta tomar aquela bolsa da senhora e a senhora reage, e ali no momento ele dá 27 facadas naquela senhora. Aí ele é preso em flagrante e é levado a júri popular, condenado. E aí o pai, com pena do filho que perdeu toda a vida, se oferece para cumprir a pena no lugar do filho. Ele pode fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque o direito à liberdade ele é intransferível. Somente aquele que tem o direito pode gozar da liberdade. Ele não pode ser transferido a segundo ou a terceiros. Tá certo? Aí nós temos os direitos sociais, que a Constituição diz que nós temos direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à maternidade e à infância. Ou seja, a criança desde o ventre ela já tem os direitos individuais e coletivos. Ela não tem os direitos políticos, mas ela tem os direitos individuais e coletivos. E a assistência às pessoas desamparadas. E nós temos os direitos à nacionalidade. São considerados brasileiros os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que um deles esteja a serviço do seu país. Ou aqueles que nasceram de filhos brasileiros, de pais brasileiros que nasceram a serviço do governo brasileiro, também são brasileiros natos. E os que não estão a serviço do governo estrangeiro,
mas que foram registrados numa instituição, na embaixada ou numa instituição brasileira, eles também são brasileiros natos. Ou aquele que tem a nacionalidade de outro país, quando ele completar a maioridade, se ele optar em se tornar um brasileiro, ele pode abrir mão de uma nacionalidade e se tornar um brasileiro, tá certo? E aqui há uns cargos que são privativos de brasileiros natos. São o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado e os ministros do STF. Por que os ministros do STF? Porque eles são a linha sucessória do presidente. Em caso de impedimento do presidente assumir, o vice-presidente assume. Em caso de impedimento do vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E todos os ministros do STF um dia serão presidente do STF. Então é preciso que eles sejam brasileiros natos. Os brasileiros que exercem as carreiras diplomáticas, né, que tratam das diplomacias fora do país também, eles têm que ser brasileiros natos. Os oficiais das Forças Armadas, uma observação aqui, já caiu questão em que perguntou no concurso das polícias dos estados se um oficial da polícia militar pode ser um estrangeiro naturalizado brasileiro, se pode ou não. Claro que pode, porque a Constituição não veda. Só não pode ser um oficial das Forças Armadas, mas um oficial das polícias militares, se não houver essa restrição no próprio estatuto da Polícia Militar, ele pode sim ser um oficial da Polícia Militar. E por último, o ministro da Defesa. E uma outra observação, o brasileiro nato, ele não poderá ser extraditado de forma alguma, mesmo que ele cometa um homicídio ou um tráfico de droga em um outro país e ele consiga fugir aqui para o Brasil e seja capturado, ele não pode ser extraditado para outro país, porque ele é um brasileiro nato. O brasileiro nato não pode ser extraditado, tá certo? Agora nós vamos ver aqui, vamos ver os direitos políticos. Os direitos políticos é aquele que você adquire quando você tira o seu título de eleitor. Quando você tira o seu título de eleitor para você exercer a soberania popular. A soberania popular ela é exercida através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. O que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta prévia. Consulta-se o povo, se o povo aprova aquela que quer aquela lei, eles criam a lei. Já o referendo não, a lei está pronta, só falta o povo dizer que sim para essa lei entrar em vigor. Já a iniciativa popular, ela precisa de uma determinada quantidade de assinaturas de eleitores para criar uma lei. Então, se alcançar essa quantidade, se não me engano, 1% dos eleitores, o Congresso é obrigado a propor a criação dessa lei. E temos os direitos políticos, que diz assim, é livre a criação, né, a fusão, 2 partidos podem se unir, a incorporação e a extinção de partido político. É livre, não precisa de muita coisa. Aos partidos políticos só é proibido receber doações de entidades ou governos estrangeiros, tá certo? E o artigo 5º diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ficou estranho esse texto. Os estrangeiros residentes, então quer dizer que os estrangeiros que estão aqui a turismo, vieram para o carnaval, vieram para desfrutar as praias. Teve até um caso de um argentino que foi espancado por uns brasileiros e acabaram morrendo. E era um pagodeiro aí, parece que Todd não sei o que lá, foi capturado na França. Não, o STF já julgou e disse que o mesmo direito que o brasileiro residente tem,
o brasileiro que está visitando o país tem. Ou seja, se ele entrou numa briga em uma boate e foi preso, ele pode pedir o habeas corpus para garantir o seu direito de locomoção, tá certo? O artigo 5º ele é muito extenso. Eu vou ler aqui apenas alguns parágrafos essenciais. O restante vocês leem aí. Vocês não esqueçam que os direitos individuais e coletivos eles vão do artigo 5º ao artigo 17. Então vocês têm que lerem todos esses artigos aí para vocês se saírem bem na prova. Nós temos aqui a Constituição Federal, né? E temos aqui: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Para garantir, nenhum direito é absoluto. Todo direito pode haver uma restrição, tá certo? Nenhum direito é absoluto. No caso aqui, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas no caso de um concurso para a penitenciária feminina, só é admitido mulheres, não é admitido homens para trabalhar numa penitenciária feminina. Então, aqui restringe o direito dos homens de participarem desses concursos, tá certo? Então, nenhum direito é absoluto. O segundo diz assim: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, para o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas para o servidor público ou para aquela pessoa pública, ele só pode fazer o que está na lei. Terceiro, ninguém poderá ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, se você escreveu alguma coisa sobre alguém, você tem que identificar que foi você que escreveu, para aquela pessoa saber quem que criticou ela, quem que escreveu contra aquela pessoa. Ainda fala mais: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem. Isso é o que a gente vê direto nas propagandas políticas, quando fala em resposta ao que o fulano de tal falou, o Tribunal Superior Eleitoral tirou 3 minutos para que o candidato tal pudesse dar uma resposta a qual ele foi acusado, tá certo? E fala assim: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada. Nesse caso, algumas religiões, como as Testemunhas de Jeová, que se negam pegar em armas, eles não se alistam para prestar o serviço militar obrigatório. Então, eles cumprem uma medida obrigatória para recompensar que eles não servirão às Forças Armadas. Se eles se negarem a cumprir essa obrigação legal, aí eles receberão uma sanção por isso. Certo? São inviolável a intimidade, a vida privada, a imagem, a honra das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vamos supor que o presidente Michel Temer está ali passando em algum lugar e um fotógrafo fotografa ele, e ele processa esse fotógrafo. Esse fotógrafo alega: não, ele é uma pessoa pública, eu posso tirar uma foto dele em qualquer lugar que esteja. Então tá certo, ele é uma pessoa pública, a sua imagem não é privada, a sua imagem deve ser pública. Agora, se o presidente Michel Temer está ali dentro da sua banheira com a sua linda esposa tomando um banho, aí vem um paparazzi, pula a janela, fura o bloqueio ali da segurança da residência oficial e fotografa ele e a sua mulher ali num momento íntimo, aí sim cabe uma indenização, porque ele violou um momento íntimo, a intimidade do presidente, e não quando ele era uma figura pública que estava passando na rua. E mais, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar nela sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ou seja, a casa é um asilo inviolável. Policial algum pode invadir a sua casa, a não ser que já venha em perseguição. Eles venham te perseguindo e você corre e entra na sua casa e eles entram atrás. Agora, se alguém liga e fala que sua casa ali funciona uma boca de fumo e a polícia já vem, invade a casa sem o mandado de prisão, isso se torna ilegal. O juiz rapidamente relaxa essa prisão. E fala aqui, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados de comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses em forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. Veja só, as correspondências, as comunicações telegráficas e os dados das comunicações telefônicas, mas não falou do sigilo bancário. O sigilo bancário só pode ser quebrado por ordem judicial ou por uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Mas o restante, já a correspondência, no caso nos presídios, elas podem ser revistadas. Já há uma súmula que diz que todas as cartas dirigidas a presos, elas podem ser abertas e lidas para ver se há algum recado para alguma facção, se há armas ali dentro, drogas ou alguma coisa desse gênero. E temos mais. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar e permanecer ou dele sair com seus bens. Veja que a locomoção em território nacional é em tempo de paz. Em época de guerra, o governo pode restringir essa locomoção, como eu falei para os senhores. Nenhum direito é absoluto, então aqui ó, a própria Constituição diz que todos têm direito de ir e vir, mas em época de guerra o governo pode restringir essa ida e vinda de pessoas dentro do território nacional. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o aviso prévio à autoridade competente. Ou seja, não precisa de uma autorização, só precisa que não atrapalhe uma outra reunião que já está avisado que vai acontecer naquele mesmo local, que já foi avisado a autoridade competente. Não precisa de autorização para que haja uma manifestação ali sem armas e sem violência. Tipo, eles querem fazer uma manifestação ali na Avenida Paulista. Então tem que comunicar às autoridades competentes para que eles possam isolar um lado da rua para a manifestação e a outra para o trânsito dos carros, tá certo? E fala assim também: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer-se associado. Ou seja, nenhum sindicato pode obrigar você a se sindicalizar. Você sindicaliza-se se quiser, senão não é obrigado. E também fala que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. E mais na frente fala assim: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social, mediante justa indenização em dinheiro ou ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O inciso 25 fala assim, já o parágrafo 25 fala assim: no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Vamos entender aqui a diferença. Em um caso, o procedimento de desapropriação por interesse social, com indenização em dinheiro. E no caso de eminente perigo público, a autoridade pode usar um certo local
e só indenizar se houver danos àquele local. Mas uma súmula do STF fala que se aquele local foi usado para laboratório de drogas, para plantação de plantas psicotrópicas e outros mais, essa terra pode ser desapropriada, tá certo? E essa foi nossa primeira aula aqui de Direito Constitucional. Vocês leem aí do artigo 5º ao artigo 17 para que vocês possam entender melhor, que foi só uma introdução para que vocês despertem aí o interesse em lerem a Constituição e entendam alguma coisa que só uma pessoa com notório saber jurídico pode esclarecer aqui a vocês, tá certo? Eu, como sou formado em gestão pública e fiz vários cursos complementares de direito constitucional e direito administrativo, então eu tenho um notório saber jurídico para estar ministrando essa aula para os senhores. Estou fazendo pós-graduação em docência do ensino superior, então eu tenho autoridade para estar ensinando isso aí para os senhores. E valeu! Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!